O propósito de Lucas, que era historiador e médico, é apresentar-nos o contexto em que João Batista foi levantado por Deus como precursor do Messias. E Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular. Ele parte do Império Romano para a província de Israel. E ele começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. É do conhecimento geral que Tibério César governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Nós, ao olharmos esse cenário do Império Romano, no primeiro século, constatamos que a maioria desses imperadores foram homens maus, perversos. Poderíamos pensar em César Augusto, que começa de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, foi quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao 37, foi no governo dele que Jesus morreu na cruz. João começou o seu ministério, e Jesus morreu e ressuscitou. Foi sucedido por Calígula, que governou de 37 a 41, um dos homens mais perversos da história. Foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram dispersos. Foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, o homem mais perverso talvez da história. No seu reinado, a cidade de Roma foi criminosamente incendiada e os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79, foi quando o Coliseu Romano foi inaugurado, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e os judeus dispersos pelo mundo. Foi sucedido por Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora é imperador romano. Que foi sucedido por Domiciano, que governou de 81 a 96, quando então João é banido para a ilha de Pátimos. Estou lhes dando esse breve registro para dizer só uma coisa. Do ponto de vista macro da política do Império Romano, a maioria desses homens eram homens maus e sanguinários. O cenário político do Império era o pior possível nesse tempo. Mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto. Já que a política internacional estava tão má administrada, como é que estava a província de Israel? Ele prossegue na leitura. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Há uma coisa muito estranha nesse versículo. E o que é que você nota de estranho aqui? É que no ninho dos filhos de Herodes o Grande, no ninho dos tetrarcas, governadores de uma quarta parte, filhos de Herodes o Grande, existe uma ave estranha no ninho, chamada de Pôncio Pilatos. Como é que Pôncio Pilatos veio cair de paraquedas aqui? O tetrarca da Judéia, que era Arquelau, conforme Mateus 22, 22, não está aqui. E no lugar do Arquelau está Pôncio Pilatos. Como é que isso aconteceu? Lucas não entra nesse detalhe, mas entender isso é fundamental para interpretar o texto. Então permita-me uma breve digressão para clarear isso aqui. Eu acho que todos vocês sabem que Israel viveu debaixo de opressão de muitos impérios. Vou recuar apenas a Babilônia, em 586, a Babilônia caiu, Israel ficou sob o domínio do Império Medo-Persa, o Império Persa caiu, Israel ficou sob o domínio do Império Grego, Alexandre o Grande morre, não tendo sucessor para o trono, o reino dele é dividido para 4 generais, Israel fica ora sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, ora sob o domínio dos Seleucidas da Síria. Em virtude da profanação do templo por Antíoco IV, há uma guerra em Israel, e esta guerra é vencida pelos Macabeus, e se estabelece o reinado de Asmoneu em Israel. Mas em 63 a.C., Pompeu conquista esse território. Israel passa a pertencer ao Império Romano. Naquela época,
Pompeu nomeia Antípater como rei sobre Israel. Ele morre, o filho dele, Herodes o Grande, recebe do Senado o título de rei de Israel, chama chancela de César Augusto. Esse homem chamado Herodes o Grande foi um grande administrador. Ele construiu a fortaleza de Antônia, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu e embelezou e ampliou o templo de Jerusalém e muitas outras obras. Mas ele era um homem extremamente apegado ao poder e truculento. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu o poder, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, para dizer, aqui quem manda sou eu. Quando ele assumiu o poder, ele manda matar os nobres de Israel, com medo de concorrência ao poder. Ele casou-se 9 vezes. A sua esposa preferida, Mariana, da nobreza, ao casar com ela, começa a matar os familiares dela. A sua sogra, dona Alexandra, pediu para ele nomear um jovem para sumo sacerdote, a posição de sumo sacerdote, que já estava sendo comprada a peso de ouro, e ele nomeia. E esse moço chamado Aristóbulo vai bem, e ele com ciúmes manda matar o sumo sacerdote. A sogra dele, com medo dele, foge para o Egito, para debaixo das sombras de Cleópatra, e ele manda seus emissários para matar a sua sogra lá no Egito. O imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo, é mais fácil ser filho de um porco, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. E com medo de que Mariana rebelasse contra ele na sua ausência, a sua esposa preferida, ele mata a sua esposa preferida. Ao viajar para Roma, ao voltar de lá, ele manda 2 de seus filhos para Roma para estudar. Salomé, sua irmã, diz para ele, quando eles voltarem, eles vão estar mais aptos para governar que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Antes dele morrer, na estância de Jericó, ele fez Salomé jurar para ele, que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um nobre no território de Israel, de cada família nobre, que ele queria ter lágrimas e sangue no seu funeral. Talvez por isso você consiga entender melhor o que a Bíblia relata em Mateus 2, a matança das crianças em Belém. Ele tinha muito medo de perder o poder. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Os poderosos deste mundo também morrem. E só Jesus, o Rei dos Reis, continua no trono. O que acontece? Com a morte dele, o reino dele é dividido em 4 partes, 4 tetrarquias. A tetrarquia da Judéia ficou com Aristóbulo. A tetrarquia da Galileia ficou com Herodes. A tetrarquia de Itureia e Traconitis com Filipos e a tetrarquia de Abilene com Lisânias. Por que o Aristóbulo não está aqui, está no lugar dele, Arquelau não está aqui, está no lugar dele, Pôncio Pilatos? A resposta é, ele foi tão mal no seu governo, que os judeus disseram para Roma, tira esse homem daqui, queremos um governador romano. Israel era governado por Roma, mas quem governava Israel era a família herodiana. Mais que depressa, Roma tira de lá o Arquelau, e bota no lugar do Arquelau, um governador romano. Pilatos não é o primeiro, mas aqui está ele, no lugar de um tetrarca da Galileia. E a pergunta que eu faço a vocês é, já que a política do império estava tão ruim, como é que estava a política da província? Esses homens do versículo 1 eram gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? Não, eram homens maus e perversos. Se a política externa estava ruim, a política interna estava pior ainda. Período em que Deus está levantando o grande João Batista. Mas você pode argumentar, já que a política está ruim demais, não tem esperança, nem externa, nem interna, quem sabe a religião seja o porto seguro de esperança para o povo. E como é que estava a religião? Versículo 2, confira comigo. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. Ou seja, a religião já também estava corrompida. Esse cargo de sumo sacerdote era comprado a peso de ouro.
Na verdade, o Anás, que era o sogro, já tinha sido deposto. O genro dele, Caifás, agora era o sumo sacerdote. Mas o sogro era tão influente que mesmo deposto, quem mandava era ele. Em outras palavras, o sumo sacerdote, de fato, era o Anás. O de direito era o Caifás. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem bate a caneta para enviar Jesus para o governador foi Caifás. Ou seja, a política está ruim demais e a religião corrompida demais. Tem esperança no cenário desse, pastor Pedro? Você olha para o mundo hoje, irmãos, dando cambalhota, em convulsão. Você diz, meu Deus, tem esperança? E quando você olha para o cenário nacional e internacional, e você vê tantas angústias e dores, diz, meu Deus, eu não estou vendo um vislumbre de esperança. Deus é especialista de entrar nas entranhas da nossa crise, e mudar o placar do jogo, e virar a mesa da história, e criar um fato novo, e trazer um grande reavivamento espiritual. Porque foi nesse contexto que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Me impressiona, pastor Roster, porque a palavra de Deus, depois de 400 anos que não se ouvia a palavra de Deus, veio a palavra de Deus a um homem estranho, que se vestia de maneira estranha, se alimentava de maneira estranha, pregando num lugar estranho. Ele não pregou numa grande catedral, ele foi para o deserto, lugar quente, inóspito, perigoso. Então, primeira lição aqui, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se você está em Boston, a capital intelectual do mundo, ou se você está numa pequena vila, ou mesmo debaixo de uma árvore, ou mesmo num deserto, se a palavra de Deus vier a você, as pessoas fluirão para ouvir a palavra de Deus. Mas veja você comigo o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quando diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, isso não é uma informação, isso é uma agenda. Em outras palavras, João não foi um pregador entre quatro paredes. João foi lá fora onde as pessoas estavam. Em outras palavras, meus irmãos, a agenda da igreja não é centrípeta para dentro, a agenda da igreja é centrífuga para fora. Hoje, via de regra, nós queremos que as pessoas venham a nós, quando a ordem de Jesus é irmos a elas. Mas a pergunta que eu lhes faço é essa: depois de 400 anos que ninguém ouve a palavra de Deus, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus, depois de 400 anos de silêncio profético, levanta o primeiro pregador, e o que ele prega? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Tem hora, pastor Jean, que eu fico pensando, alguém falando para o João assim, ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então vai leve, pega leve, prega um sermão mais leve, mais palatável, que se você pegar uma mensagem muito forte, eles não vão aguentar não. Só que João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não prega para fazer cócegas nos ouvidos, ele não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento e à fé salvadora. Tem muita gente hoje, irmãos, que está mudando a mensagem, com medo de perder as pessoas, pregando um sermão conveniente, um sermão mais light. Existe até hoje as chamadas igrejas inclusivas, que diz assim para as pessoas, venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você. João não era assim, ele era o arauto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas você pode ainda perguntar ao texto, de onde ele tirou essa mensagem? Tem
Tem 400 anos que nem prega. De onde ele tirou essa mensagem? E o versículo 4 responde assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro homem que Deus levanta para pregar, abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Aqui está algo tão relevante e fundamental. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de Deus de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Então, meu amado irmão, abra a Bíblia e pregue a Bíblia. Ela nunca vai ficar arcaica, ela jamais ficará desatualizada, ela não precisa ser ressignificada, ela é viva, ela é poderosa, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Prega a palavra e os frutos virão. Bom, o que ele está pregando aqui, irmãos, notem comigo o versículo 4, é algo revolucionário, porque ele diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E o que é preparar o caminho do Senhor? Em 1990, uma época em que o Brasil inteiro, alguns que moravam lá nessa ocasião, se lembram desse fato, o Brasil todo estava voltado para o tema avivamento. Fazíamos grandes conferências de avivamento, grandes congressos de avivamento. E naquela ocasião foi ao Brasil o pastor Roster Erlestigen, que experimenta um grande e poderoso avivamento em Quacisabanto, na África do Sul, em 1966. Ali eu visitei e conheci um templo construído para 15 mil pessoas numa fazenda. 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro iam lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali coisas extraordinárias aconteceram, ali pecadores e feiticeiros vinham aos borbotões buscando a Jesus. Um grande avivamento. E então perguntamos ao Erlestigen, lá em Belo Horizonte: pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é obra de Deus, porém, o nosso papel é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Não é um projeto que passa contornando a nossa vida. A nossa vida é o caminho mediante o qual o Senhor Jesus vai se revelar. E preparar o caminho do Senhor implica em mudanças e reformas radicais. Primeiro, todo o vale será aterrado. São os buracos, as cavernas, as gavetas secretas, o caixa 2 moral da vida, aquilo que está escondido, isso precisa ser aterrado. Os montes e outeiros serão nivelados, e monte fala de soberba, de altivez, de arrogância. E o trator de Deus tem que passar em cima disso. Irmãos, não pode existir avivamento onde tem narizinho empinado. Deus resiste ao soberbo. No reino de Deus a pirâmide está invertida, e quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Onde tem vaidade, a bênção de Deus não chega aí. Os caminhos tortos serão retificados, ou seja, caminho torto significa vida dupla. Se é uma coisa aqui na igreja, dá glória a Deus na igreja, e em casa, agride a esposa, agride os filhos, fala palavrão. Dá glória a Deus na igreja, mas lá na vida financeira, lá no comércio, se puder passar a perna no outro, passa. Tem que endireitar o caminho. Os caminhos escabrosos serão aplainados, e escabroso significa fora do lugar. O que estiver fora do lugar na nossa vida precisa colocar
afinado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o que João está dizendo é que não há avivamento sem reforma. Primeiro você acerta a sua vida com Deus, depois Deus visita a sua vida, com graça e poder. O resultado dessa transformação profunda está no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então o avivamento chega, em resposta a uma reforma espiritual profunda, produzida pela palavra de Deus no coração. Bom, dito isto, permita-me avançar no texto. Porque a partir do versículo 7, ele vai dizer quem estava ouvindo João Batista. E aqui chama a sua atenção para um ponto. Hoje nós temos um problema, seria uma bênção, mas é um problema no meu pobre entendimento, pastor Roster. Nós temos muitos teóricos de crescimento de igreja. E gente que fez tese de mestrado, tese de doutorado em crescimento de igreja. Mas nunca plantou um ponto de pregação. Mas é doutor. A academia sem prática pode ser um problema, sabia? E esses acadêmicos e teóricos dizem assim: você quer plantar uma igreja bem sucedida? Você tem que plantar uma igreja homogênea. Explicando. Por exemplo, eu sou plantador. Então eu quero começar uma igreja, pastor Jean, para alcançar a classe mais rica, a classe A da sociedade. Eu quero gente com poder financeiro na igreja para influenciar o mundo. Eu vou plantar uma igreja onde? No condomínio mais requintado da cidade. Eu disse, não, o meu projeto é outro. Eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião. Vou plantar uma igreja onde? Lá ao lado da Harvard, lá ao lado das maiores universidades do mundo. Ou disse, não, o meu projeto é outro. Eu vou plantar uma igreja, vou fazer opção pelos pobres. Vou plantar uma igreja para alcançar a classe menos favorecida da sociedade. Aí eu olho para a Bíblia e eu não encontro nada disso. Irmãos amados, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais aos olhos de Deus. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o homem empresário mais rico da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. A igreja de Deus não olha a cor da pele, não olha a conta bancária, não olha os diplomas da parede. Na igreja de Deus somos todos rigorosamente iguais. Quem estava ouvindo João Batista? As multidões. Quem mais estava ouvindo João Batista? Os fariseus e os saduceus. Quem estava mais ouvindo João Batista? Os cobradores de impostos, os publicanos. Quem mais está ouvindo João Batista? Os soldados romanos. Bom, mas tem uma outra pergunta, pastor Pedro Lino. Quais eram as ênfases dessa pregação de avivamento? Então vejamos. Em primeiro lugar, João Batista alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Veja comigo o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. E eu fico escandalizado com João Batista. Chocadíssimo. Por favor, reverendo Pedro, não repita esse modelo. Já imaginou o Roça chegar na Urida domingo que vem, lá no púlpito da igreja, e se dirigir ao seu povo assim: raça de víboras! Vai dar um problema, vai dar um BO, vai não? É muita acidez na voz. Mas por que ele está dizendo isso? Eu só posso entender Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. E o que tem em Mateus 3,7 que não tem aqui? É que lá, quando João Batista está olhando as multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então dá vontade de dar urticária quando você lê sobre os fariseus, não é não? Pensa num time complicado.
que vivia de lupa na mão para ver os pecados dos outros e não enxergava os seus próprios. Gente que batia palma para si mesma e cantava um solo do hino, quão grande és tu, diante do espelho. E ficava olhando os detalhes da vida dos outros. Esse time, entretanto, não foi sempre assim não, irmãos. Os fariseus e os saduceus surgiram com um movimento de reforma e avivamento, para resistir à cultura grega, à cultura helênica que estava devastando a igreja da época. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma e perderam a essência. Os saduceus da classe mais rica se perderam mais rapidamente, tornaram-se colaboradoras de Roma, sucumbiram à cultura grega, por isso não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, mas ganharam como moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. As festas anuais, caravanas do mundo inteiro chegavam em Jerusalém. Ninguém podia comprar um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola para sacrificar, sem antes fazer a troca da moeda. E a troca da moeda não podia ser feita fora, tinha que se fazer na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas. Ninguém podia trazer de casa um cordeiro para sacrificar, tinha que comprar lá nos currais da praça do templo, com preços abusivos, para embolsar a grana. É por isso que Jesus entrou na praça do templo e virou a mesa dos cambistas, abriu os currais das ovelhas, abriu as gaiolas, pegou o chicote e começou a expulsar aquele povo de lá. Aí João Batista está vendo esse time chegando. Raça de víboras! Por que Jesus está falando isso? É porque a hipocrisia é pior que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo, é a carne. Segundo lugar, a ênfase de João Batista, irmãos, ele dá uma ênfase sobre o grande perigo real do inferno. Quem vos induziu a fugir da hora vindoura? E eu fico escandalizado de novo com João Batista, que tem 400 anos, roça, que ninguém prega. E o cara vai pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. Tem tanta coisa boa para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus. Vai falar só logo sobre o inferno. Irmãos, eu posso até garantir, pastor Pedro, que qualquer pregador que se levantar para pregar um sermão sobre inferno, ele não vai receber um tapinha na porta da igreja. Pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Eu estou voltando até mais leve para casa hoje. Não dá ibope. Mas é melhor falar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, o perigo do falso arrependimento. Versículo 8 ele diz: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Ou seja, não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos do arrependimento. Terceira ênfase, ele alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Eu não sei aqui nos Estados Unidos se existe a palavra carteirada. Tem a palavra carteirada aqui? Não, né? Não é comum, não é? Não é comum. O que é carteirada no Brasil? Imagine que você está dirigindo seu carro, você cometeu uma gafezinha lá, o guarda te para. E aí você abre o vidro, o guarda pede documento, e você pergunta para o guarda assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? Cara, é uma autoridade. Ou seja, está dando uma carteirada, está intimidando a pessoa. Sabe o que o auditório de João Batista está fazendo com ele? Dando uma carteirada. Alto lá, João Batista. Sabe com quem você está falando? Nós somos filhos do Abraão. Nós temos pedigree. Pega leve com a gente. A pergunta é: em quem você ou no que você está confiando espiritualmente na sua vida? Eu gosto de fazer perguntas, eu acho que é um recurso pedagógico incrível, e às vezes eu pergunto assim: meu irmão, você está firme na sua salvação em Jesus? Eu escuto a seguinte resposta: mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. Já pensou que baita segurança? Às vezes eu pergunto: e aí, meu irmão, você está firme na sua salvação em Cristo? Escuta a seguinte resposta: mas é óbvio, eu sou calvinista desde o berço.
Ô irmão, ser calvinista é uma bênção, mas você não vai precisar ser calvinista não, sabia? Você pode estar com a teologia redondinha, e o coração está seco, e endurecido, e rebelde contra Deus. Às vezes eu digo, não, eu sou arminiano, convicto. Você pode ser até calvinista ou arminiano, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Qual é a ênfase do sermão de avivamento? Quinto lugar, o perigo de uma vida infrutífera, versículo 9, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele diz, veja como ele vive. Bom, voltando agora, perguntando ao texto, esse tipo de mensagem produz resultado? Porque tem gente que acha que o sermão tem que ser assim, meloso, só meloso, não pode confrontar pecado, não pode exortar, porque senão as pessoas não vão gostar, vão sair. Essa mensagem de avivamento produz resultados? Veremos. Versículos 10 e 11, olha comigo. As multidões perguntaram para João Batista: ô João, o que é que nós vamos fazer com esse sermão seu de arrependimento e avivamento, João? Ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Crente não pode ser mão de vaca, pão duro, avarento, sovina, mão fechada. Crente é generoso. Crente tem um coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Crente é generoso. Agora, uma coisa: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para os outros. Generosidade não é um substituto do arrependimento. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento. Segundo resultado, confira aí comigo, versículos 12 e 13. Vieram os publicanos, cobradores de impostos, perguntaram para João: João, e o que é que nós vamos fazer com o seu sermão, João? Ele respondeu assim: não cobreis mais do que o estipulado. O que significa isso? O Império Romano na época não tinha toda a estrutura que se tem hoje para arrecadar tributos. Então o que o Império Romano fazia? Terceirizava isso. Estabelecia uma pessoa para recolher os impostos daquela região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se a pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Então você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto em seus negócios. Veja se ele não tira proveito da circunstância para se enriquecer de maneira ilícita, imoral e ilegal. Irmãos, a igreja evangélica da América e do Brasil e do mundo precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente que hoje no Brasil não usa cheque mais, mas dava cheque sem fundo. Faz uma dívida sabendo que não vai pagar. Aí estão os soldados, versículo 14, estão lá escutando João Batista, de farda. Ô João, e nós vamos fazer o que com esse sermão seu, João? Ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. O que João está falando? Aqui um cuidado de todos nós: qualquer pessoa de liderança, seja militar, seja civil, seja eclesiástica, religiosa, tem um grande perigo de, na sua posição de liderança, machucar gente que está debaixo da sua liderança. A ninguém maltrateis. Não use do poder que você tem para machucar gente que está abaixo de você. Segundo, não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receberem propina. Então eu vou ilustrar. Qual é o seu nome, filho? Eduardo. Permita ilustrar aqui com Eduardo.
Chegava o cobrador de imposto na casa do Eduardo, dizendo: "Ô Eduardo, eu vim aqui te dizer que esse ano você vai pagar tanto de imposto." O Eduardo ficava muito triste, chateado. Disse: "Mas eu não posso pagar esse tudo de imposto, não. Se eu pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade." "Pois é, Eduardo, esse tanto você vai pagar." E não discutia, não ia embora. Chegava o soldado romano: "Ô Eduardo, eu vim lhe dizer que você vai pagar esse tanto de imposto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio." Ser denunciado por um soldado romano, uma província romana, era cabeça prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa de meios escusos para receber propina, para entrar dinheiro na casa dele, na conta bancária dele, que não é lícito. Eu sei que esse negócio de propina não existe mais hoje no mundo, mas nunca é demais alertar. Sabe o que significa isso, irmãos? Não basta vir para a igreja, não basta ser chamado de evangélico, não basta ser chamado de presbiteriano. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida. O evangelho transforma a indústria, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma as transações comerciais, o evangelho muda a vida. Dito isto, quero encerrar falando 3 coisas do pregador. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção do pregador é que ele tem plena consciência de quem ele é. Porque quando você lê Mateus 3, Lucas 3, Marcos 1, você percebe que essas multidões, porque está no plural, essas multidões de toda a província da Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, de toda Jerusalém, vieram para o deserto e ouviram João Batista e chegaram a uma conclusão, pastor Jean, todos, sem exceção. Você quer saber de uma coisa? Esse João aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Sabe quem pensou isso? Todos. Então, usando uma linguagem política, se João fosse candidato a Messias, todos os votos que entraram na urna, nenhum voto em branco, nenhum voto nulo, foram dados a João Batista. E esta conclusão que a multidão chega, transforma-se numa pergunta perigosa, sedutora, com aquela voz sedosa da serpente: "Porventura tu não és o próprio Cristo?" Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Olha a mania de botar um homem lá em cima, na prateleira de cima aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia pensar assim: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa. Não. Eu não sou Messias. Eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para ele e digo: eis a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Não queira receber a glória que só pertence a Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A segunda coisa é que esse homem tem plena consciência da sua limitação. Permita, reverendo Pedro, afirmar isso. Eu sei que já passaram pelo púlpito desta igreja, no seu passado distante, no seu presente, muitos homens de Deus, muitos pregadores. Hoje, esta igreja tem o privilégio de ter o senhor como pastor. No futuro, Deus, se Jesus não voltar antes, Deus levantará outros. Mas todos que já passaram, ele que aqui está, e os que virão ainda no futuro,
Todos os pregadores, rigorosamente todos, sem exceção, são absolutamente limitados. João Batista disse: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, o mais eloquente pregador só pode se dirigir aos ouvidos. Só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, ele só pode usar o símbolo, a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos distribuir os elementos da ceia, o pão e o vinho, mas nós não podemos aplicar as verdades espirituais no coração das pessoas. Nós somos o quê? Limitados. Finalmente, eu encerro. Esse homem, além de saber quem ele é e além de conhecer a sua limitação, ele é também, ao mesmo tempo, corajoso. Veja comigo os versos 19 e 20. Que somos informados de que ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa de todas as maldades que Herodes havia feito, ainda acrescentou de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês que o Herodes, o grande, o pai desse Herodes aqui, casou-se 9 vezes. Portanto, teve muitos filhos com outras mulheres. Quando ele morreu, o reino dele foi dividido em 4 partes, a Bíblia chama de tetrarquia. A tetrarquia da Judéia ficou com Aquelau. A tetrarquia da Galiléia ficou com Herodes Antipas. A tetrarquia de Ituré e Traconites ficou com Filipe. A tetrarquia de Abilene ficou com Lisânias. Mas ele teve muitos filhos que não receberam poder político. Dentre eles estava Filipe I, que esse Filipe aqui é o Filipe II. Morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo. Em outras palavras, Herodias era sobrinha de Herodes Antipas. O pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de... Me dá a palavra. Incesto. Ele não só foi um adúltero, ele cometeu o pecado de incesto. A mulher era sobrinha dele. E ele chega em Roma para visitar o Filipe I, se engraça com a sua cunhada, também sobrinha, Herodias. E Herodias diz para ele: se você me prometer de se divorciar da sua mulher, porque Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, lá de Petra, região de Edom. Se você se divorciar da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou junto com você para Galiléia. O Herodes topou. E agora o Herodes Antipas desembarca com a Herodias a tiracolo na Galiléia. E o João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, bota o dedo na cara do tetrarca e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabe que está mexendo com um vespeiro, no ninho de cobras, que seria perseguido, de fato foi. Aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Ao lado do Mar Morto. Temperatura média durante o dia, 50 graus. O maior homem dentre os nascidos de mulher. Um dia teve uma festa, aniversário de Herodes, e a filha de Herodias dançou desenvoltamente na presença dele. E ele, no fervor etílico, prometeu para ela, dando um cheque em branco: o que você quiser, eu te dou. A menina, tão maligna quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? Carta branca, cheque em branco. A mãe disse: peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. E sai o carrasco, lá da Galiléia, vai lá no Mar Morto, arranca João Batista da prisão, bota a cabeça de João Batista num cepo, e a espada de Roma tosa a cabeça de João Batista. E aquela cabeça pingando sangue pela estrada, entra na festa da iniquidade, como bolo da profanação.
E você sai dessa cena horrorizado, perplexo, chocado. Meu Deus, o maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor do Messias, um fim tão trágico, desastrado, inglório. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. Amém. É melhor você morrer por uma causa do que viver por uma permissão ao pecado. João Batista entendia que o que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. João Batista entendia que se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu pergunto a vocês, quem hoje bota o nome num filho de Herodes? Quem? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, mesmo morto, ainda fala e inspira milhões e milhões de pessoas a andarem com Deus. Então, se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. Numa época em que tantos crentes estão vivendo uma vida frouxa, João Batista nos desafia a viver como crentes de musculatura espiritual, vivendo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.